Mais uma teleaula da disciplina Gestão em Saúde se inicia. O tema dessa aula é Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Um dos grandes desafios da contemporaneidade é a questão dos resíduos, principalmente os resíduos em saúde. O que fazer com os resíduos que nós produzimos? Resíduos esses que são produzidos na nossa casa, no nosso domicílio, nas indústrias, nas empresas e, em especial, nos serviços de saúde que, para que o atendimento possa acontecer, são utilizados vários materiais que entram em contato com materiais, ou melhor, líquidos corpóreos potencialmente contaminados e que representam risco não só para aqueles que manipulam, e nesse caso então envolvendo a saúde ocupacional, ou seja, a saúde do trabalhador, como também um risco para o meio ambiente ao receber esses materiais potencialmente contaminados. E por isso existe uma grande demanda em relação a isso e o gerenciamento ele se faz necessário para que nessas condições de materiais potencialmente contaminados, seja por material biológico, seja por composto radioativo ou então materiais que representam um risco de perfuração, existem tratamentos específicos para então serem destinados a um aterro sanitário ou qualquer que seja o local de destino final. Então, todo esse gerenciamento se faz necessário principalmente nas instituições de saúde. E veja bem, quem vai organizar todo esse processo e ser um dos responsáveis pelo gerenciamento e principalmente por fazer todas as etapas do gerenciamento no sentido de fiscalizar, é o enfermeiro que trabalha dentro da instituição para ver se todas as etapas estão sendo realizadas de maneira correta. Então, esse é o tema que vai nortear todos os nossos conteúdos ao longo desse encontro. Na próxima semana você vai estar com a professora Franciele e na outra você estará com a professora Angélica. Mas para contextualizar então esse encontro, quais os assuntos propriamente dito serão de fato abordados? Quero que você me acompanhe. Então, nós vamos trabalhar com o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, você será capaz de compreender de que maneira esse plano ele se faz, como ele deve ser seguido, quais os elementos que devem estar sistematizados nesse plano, sempre fazendo um contraponto com a RDC 222, que é a mais atual, né, em relação a essa temática. E você também será capaz de identificar os grupos e também os subgrupos dos resíduos, bem como os recipientes adequados para acondicionar cada um desses recipientes. Essa é uma temática, na verdade, esses são conteúdos que aprofundam o assunto relacionado a resíduos de serviços de saúde, que está contido no livro didático, mas essa aula ela é um plus e assim, é um aprofundamento realmente do conteúdo. Haja visto que você vai ser capaz de identificar vários elementos que compõem essa RDC e esse plano de gerenciamento que não estão contemplados diretamente no livro didático. Então, esse conteúdo é para aprofundar o conhecimento mesmo, é para você se tornar praticamente um expertise em relação a esse assunto. Então, eu vou trazer vários conteúdos relacionados a essa temática. Associado a esses conteúdos, eu vou trazer vídeo para você, para complementar ainda mais esse assunto. E também questão de concurso público, para você já ir se aproximando não só em relação à temática, mas também em relação ao estilo de questão que é cobrado em concurso público, já para você ir se aproximando desse estilo de questão, de pergunta, e então já ir se adaptando, né, e se preparando para quando a sua hora chegar para realizar um concurso público ou um processo seletivo. Então, eu quero que você se prepare e nós vamos para o primeiro conteúdo.
RDC 222 de 2018. Essa resolução, ela é a mais atual em relação à temática. Antes, só para você entender, para eu poder contextualizar esse assunto, essa RDC, ela trata especificamente do plano de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Então, é específico para os resíduos que são produzidos durante o atendimento à pessoa, mas também que envolve pesquisa e outros estabelecimentos que eu vou detalhar mais adiante. Mas o que eu quero que você entenda é que antes essa questão do gerenciamento de resíduo era regulamentada pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e posteriormente a Agência de Vigilância Sanitária foi incorporada nesse processo também no sentido de regulamentar esses assuntos dos resíduos de serviços de saúde. Tá? Então, existe uma resolução específica para essas instituições e é esse assunto que a gente vai abordar. Então, só para você entender que antes era uma atribuição, né, era regulamentada apenas pelo CONAMA, e agora a gente tem essa articulação entre CONAMA e Anvisa. Tá? A atualização foi feita em relação à RDC, então, em relação a isso, venha comigo, vamos para o quadro. Essa RDC, então, foi a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, que lançou. Essa de 2018, ela revogou a RDC anterior, que era de número 306, do ano de 2004, fazendo umas alterações e fazendo uma adaptação mais próxima do que é colocada pelo CONAMA, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. E é específica, então, para estabelecimento de requisitos de boas práticas de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. E eu quero que você entenda que essa RDC, ela não vai diferenciar os serviços de acordo com a esfera administrativa, ou seja, né, se é uma empresa pública, se é uma empresa privada ou filantrópica. Ela vai estabelecer diretrizes que devem ser aplicadas igualmente a todos os serviços que geram esses resíduos, tá bom? Independentemente dessa questão de esfera administrativa. Então, no que se enquadra? Quais empresas, quais instituições se enquadram, né, a esses serviços de saúde que produzem, então, determinados resíduos? Então, são os serviços cujas atividades estejam relacionadas à atenção à saúde, tanto humana quanto animal. E isso inclui também os serviços de assistência domiciliar, né, home care, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, bem como necrotérios, funerárias, serviços de tanatopraxia, que é aquela preparação do corpo para ele ser velado, bem como serviços de medicina legal, além de drogarias, farmácias, inclusive as de manipulação. Tá? Serviços como o de tatuagem, piercings e salões de beleza também são incluídos nessa RDC. O que não se aplica, né? Essa RDC ela não se aplica a instituições com fontes radioativas seladas. O que isso significa? Que essa fonte radioativa ela está ligada totalmente a um material inativo, envolvendo de forma que não há dispersão de substância radioativa durante o uso. Tá? Então, a gente não tem a produção de um resíduo propriamente dito. Tá? Como essa imagem aqui de um aparelho que você tem, então, essa fonte radioativa selada. A fonte ela está em volta de um material inativo. Então, a utilização não vai ter a dispersão de substâncias radioativas durante o seu uso. Tá? E para esse tipo, né, de serviço, quais são as normas que eles vão seguir? As determinadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Que é então o setor a par. Além das indústrias de serviços, né, na verdade de produtos sob vigilância sanitária, e que aí vão ser observadas condições específicas do seu licenciamento ambiental, como por exemplo empresas de defensivos agrícolas, né, o que a gente comumente chama de agrotóxico.
é um dos exemplos. Então, esse gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde é uma importante estratégia dos resíduos sólidos, da possibilidade de redução em relação ao risco representado por esses resíduos, a geração deles, bem como a quantidade dos resíduos contaminados e, consequentemente, o seu custo. Ah, professora, mas como assim, né? A redução de resíduos contaminados e também em relação ao custo. Se a gente faz um gerenciamento adequado em relação a esses resíduos, a gente não vai ter mistura deles. Porque se houver resíduos contaminados, potencialmente infectantes, misturados aos recicláveis ou então ao lixo comum, aquele lixo que até então era comum, que não precisaria de nenhum tratamento específico, ao ser misturado com outro resíduo, né, potencialmente infectante, aquele lixo comum vai se tornar então infectante pela mistura dos resíduos. E ao invés de não ser tratado, esse resíduo terá que ser tratado antes de ser direcionado à sua disposição final. Né? Antes de chegar até o meio ambiente, ele precisa ser tratado. Por quê? Porque ele é potencialmente infectante. Agora, se eu tenho o gerenciamento adequado desses resíduos, a segregação deles será de maneira, então, adequada. Por isso, eu vou ter essa redução de custo. Apenas aqueles que são infectantes é que serão tratados, porque tem custo. Né? São empresas que são contratadas, terceirizadas, para prestar esse serviço. Ir até a instituição de saúde, recolher esse lixo e fazer o tratamento adequado. Para então, né, esse tratamento é para reduzir a quantidades mínimas de processo infectante nesses resíduos, para então eles terem condições de serem direcionados à disposição final, ao aterro sanitário. Caso contrário, a gente precisa segregar. Então, se eu tenho a segregação correta, somente aquele contaminante, o infectante, vai ser tratado. Agora, se eu tiver a mistura, então aí eu vou somar. Então, é um gasto a mais. O que não deveria ser tratado passa a ser porque foi segregado de maneira incorreta, tá? Inadequada. E isso gera custo, né? Por volume desse resíduo. Vamos adiante. Bom, então, isso que eu disse tem tudo a ver com essa segregação na origem. E qual é a origem? As instituições que prestam serviços em saúde e também animal. Né? Então, é nesse momento da geração que a gente precisa segregar de maneira correta. Isso, né, reduz os riscos para a saúde e também para o meio ambiente, porque aqueles, então, que são contaminados, infectantes, vão ser tratados, bem como os perfuro-cortantes, antes de serem encaminhados para a disposição final. E isso, então, reduz significativamente o custo do tratamento e também a disposição final dele, aumenta a eficácia da reciclagem, porque evita essa mistura de resíduos incompatíveis e preserva a qualidade de certos materiais. Tá? Com isso também você tem redução do risco ocupacional de manipulação, porque se a gente tem então uma segregação incorreta, eu posso ter, por exemplo, um pérfuro cortante, uma agulha, uma seringa, né, acoplada, uma lâmina em um recipiente inadequado, em um lixo comum. E aí no manuseio desse resíduo, né, do saco, do recolhimento desse resíduo, pode haver, então, um acidente e o profissional se perfurar. Por quê? Porque a segregação aconteceu de maneira inadequada. E esse gerenciamento, ele favorece o encaminhamento específico de cada tipo de resíduo para recuperação, tratamento ou disposição final. E favorece a reinserção desses resíduos de serviços de saúde na cadeia produtiva e a consequente redução da quantidade encaminhada para a disposição final do solo. Então, uma vez que a gente tem resíduos que precisam ser tratados, eles vão ser tratados de acordo com a característica apresentada e o risco apresentado por ele. E aí você vai ter uma redução não só de carga de infectividade representada por esse resíduo, como também, muitas vezes, em relação ao próprio volume atribuído a ele.
E na disposição final, ou seja, no encaminhamento desse resíduo para um aterro, por exemplo, representa muito a questão do volume. Se a gente tem um volume menor, né, um volume de resíduo que foi tratado, ele vai ocupar menos, né, espaço naquele aterro do que não tratado, ou potencialmente, né, com seu volume máximo, que a gente chama de massa, né, de resíduo. Então, além dessa questão da potencialidade de risco atribuída a esse resíduo, também tem a vantagem do volume, tá? Representado por cada um desses resíduos. Então, o gerenciamento ele tem inúmeras vantagens, né? E precisa dar início ali, no momento da origem, no momento em que a gente utiliza os materiais e o profissional de enfermagem vai segregar de maneira correta. Vai direcionar cada resíduo para o recipiente mais adequado para fazer a guarda desse resíduo e então posteriormente ser direcionado ao tratamento e à coleta de maneira adequada. Com isso, então, nesse primeiro conteúdo, você pôde compreender do que se trata esse plano de gerenciamento de resíduos de saúde, qual é a resolução e os órgãos competentes por regulamentar esse gerenciamento e, principalmente, as vantagens de ter esse processo, esse plano, esse planejamento dentro das instituições de saúde. Vale ressaltar também que é obrigatório que se tenha esse gerenciamento dentro das instituições. Agora eu selecionei uma questão para você conseguir aplicar os conteúdos relacionados à RDC 222 de 2018. Então, o que essa questão ela solicita para você responder? Então, vamos para a leitura dela. É uma questão de um concurso público de 2018 e traz essa questão da resolução de diretoria colegiada, que é a RDC número 222 de 2018, e também associada ao controle das infecções relacionadas à assistência em saúde. Então, aqui você tem a articulação entre a RDC e a situação, né, do contexto das infecções relacionadas à assistência em saúde. Então, aí pede para julgar a afirmativa a seguir. O profissional da área da saúde iniciou a administração de medicamento intravenoso no paciente ASD e ao administrar 2 ml de um total de 20 da solução, o profissional interrompeu o procedimento por conta de sinais de reação anafilática que o paciente apresentou. Aí agora ele solicita, né, que você avalie todas as afirmativas relacionadas então a esse contexto. Então, primeiro, ao interromper o procedimento para prestar os primeiros atendimentos ao paciente, o profissional da área da saúde gerou resíduos dos serviços de saúde do tipo pérfuro-cortantes. Esses resíduos são classificados como grupo E. 2. Ao interromper o procedimento, o profissional da área da saúde gerou resíduos de serviços de saúde infectantes, ou seja, do grupo B. Como o algodão com sangue, as luvas contendo sangue, que necessariamente devem ser desprezadas em recipientes, com saco branco leitoso. 3. O coletor de Descarpac de materiais perfurocortantes, conhecidos comercialmente, por exemplo, como Descarpac ou Descartex, é um recipiente recomendado para o descarte de lâminas, materiais pontiagudos e perfurocortantes. Esse coletor não deve ultrapassar 2/3 da sua capacidade para o descarte de resíduos. 4. Os resíduos gerados no preparo do medicamento, como papel, invólucro da seringa, devem ser desprezados em recipientes destinados aos resíduos do grupo A, ou seja, saco branco e leitoso. Quinto, o profissional que gera o resíduo é o responsável por segregar, separar e descartar o resíduo no recipiente correto, conforme a classificação do grupo correspondente. Diante das afirmativas, marque a alternativa correta correspondente. Então, quero que você analise todas essas afirmativas. Esses conteúdos, eles foram abordados em relação ao grupo, né, desses resíduos em outro momento da nossa disciplina.
Então, eu vou utilizar essa questão para fazer esse resgate teórico dos grupos e dos tipos de resíduo, associado aos tipos de resíduo, para então a gente conseguir aprofundar ainda mais no conhecimento e abordar conteúdos específicos relacionados a esse assunto. Então, eu vou dar um tempo para você responder essa questão, e aí na sequência eu trago o resultado e a gente vai avançar no conhecimento. Vamos responder a questão e aí a gente consegue avaliar se você acertou ou não. Então, vamos para a leitura novamente das opções. A primeira afirmativa, ela traz a questão do profissional ter que ter interrompido o procedimento para prestar os primeiros atendimentos. Então, ele gerou resíduos dos serviços de saúde do tipo pérfuro cortante. E esses resíduos, de acordo com essa afirmativa, estão classificados no grupo E. E é correta, né? Então, os pérfuro-cortantes, eles são classificados como grupo E em relação aos resíduos. Né? Na afirmativa 2, ela traz que ao interromper o procedimento, o profissional da área da saúde também gerou resíduos infectantes, ou seja, do grupo B, como algodão com sangue, luvas contendo sangue, que necessariamente devem ser desprezados em recipientes com saco branco leitoso. E sim, né, assim, é no saco branco leitoso, entretanto, não é o grupo B. O grupo de resíduos infectantes é o grupo A, então é falsa essa afirmativa.
3. O coletor de descarte de materiais perfuracortantes conhecidos, né, e tem as marcas registradas, deve então descartar lâminas, materiais pontiagudos, e esse coletor não deve ultrapassar 2/3 da sua capacidade. Então, também é uma afirmativa verdadeira. 4. Os resíduos gerados no preparo do medicamento, como o papel, o invólucro da seringa, devem ser desprezados em recipientes destinados ao grupo de resíduo A, ou seja, saco branco ou leitoso. E, na verdade, não é infectante, porque a gente está falando, então, do invólucro, ou seja, do rótulo, da embalagem que envolve os materiais. E essas embalagens, elas vão ser direcionadas para o lixo comum e, nesses casos, podem ser reciclados, não tem contato, não é infectante, tá? Então, não é do grupo A, e sim do grupo D, que é o comum. Então, é falso. E, por último, o profissional que gerar o resíduo é responsável por segregar, ou seja, separar e descartar o resíduo no recipiente correto, conforme a classificação do grupo correspondente. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Então, estão corretas as afirmativas, o que é afirmado na 1, na 3 e na 5. Então, a letra que é a alternativa correta é a letra B. Espero que você tenha lembrado desse conteúdo, resgatado ele e respondido de maneira correta. Então, agora vamos adiante, vamos aprofundar no conhecimento. Plano de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Agora, nesse momento, você vai entender exatamente quais são as etapas, quais são os assuntos, os elementos, as fases que devem estar contempladas por esse plano de gerenciamento. Então, vem comigo. Esse plano, né, ele também é contido na Resolução 306 de 2018 e traz aqui algumas informações relacionadas a a responsabilidade dos serviços em relação a esse gerenciamento. Então, no que diz respeito a esse plano, compete aos serviços que geram esses resíduos dos serviços de saúde a elaboração desse plano de gerenciamento, obedecendo os critérios técnicos, a legislação ambiental, norma de coleta, transporte dos serviços locais de limpeza urbana e outras orientações contidas neste regulamento. Então, o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde deve ser monitorado e mantido sempre atualizado nas instituições. Os serviços que geram esses resíduos devem sempre manter uma cópia desse plano disponível para consulta. E o serviço que gera esses resíduos, ele é responsável pela elaboração, implantação, implementação e monitoramento desse plano de gerenciamento. O que deve constar, então? Deve constar a quantidade dos resíduos que são gerados pela instituição, deve descrever os procedimentos relacionados ao gerenciamento, tá? Estar em conformidade com ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente em relação às instalações e a tudo que é necessário para esse gerenciamento. Estar em conformidade com a regulamentação sanitária e ambiental, e aí é preciso levar em consideração o que cada município regulamenta enquanto condição sanitária e ambiental, para o destino final desses resíduos. Quais são os procedimentos locais definidos pelo processo de logística reversa para os diversos resíduos do sistema dos serviços de saúde. Então, levando em consideração que a gente tem diversos resíduos que vão ser produzidos nas instituições, desde o infectante até o perfluorocortante, tá? Então, para cada tipo de resíduo, é necessário que se tenha aí uma atenção especial. O que fazer com cada resíduo? E geralmente a instituição de saúde ela contrata uma empresa terceirizada para fazer o tratamento dos resíduos que precisam ser então tratados. E claro, isso gera um custo. É preciso descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência, como
de acidentes que podem decorrer do gerenciamento desses resíduos. Então, acidentes que podem ser, que podem acontecer com os profissionais, com os trabalhadores que manipulam, desde a coleta lá no setor, que é o serviço de higienização e limpeza das instituições, o acondicionamento desses resíduos, a coleta pela empresa terceirizada. Então, todos esses elementos precisam estar considerados no plano de gerenciamento. Então, diante de uma emergência, diante de um acidente, o que a empresa vai fazer para atender esse profissional? Tá? Deve descrever as medidas de prevenção e também as corretivas de controle integrado de vetores e pragas urbanas. Então, é claro que eu vou trazer isso mais adiante, mas é preciso um armazenamento correto desses resíduos, porque eu posso ter, acaba que é uma atração para vetores e pragas urbanas, então como roedores, moscas, e esses animais, esses insetos, eles acabam sendo vetores, ou seja, eles acabam transmitindo doença para os seres humanos. Então imagina ratos, moscas, baratas, em contato com esse resíduo potencialmente infectante, ou resíduos então que representam, de certa forma, um risco não só para os seres humanos, mas também para o meio ambiente. Então as instituições têm que ter controle desses vetores, têm que contratar empresas para fazer esse controle não só dos vetores, como das pragas, tá? E de animais que são atraídos por conta, de ser um parque de diversão para eles. Tem alimento, é tudo que eles gostam, E além de ser dependendo de fácil acesso, é uma quantidade bastante expressiva, abundante. Então, eles acabam sendo atraídos. Por isso que o acondicionamento e armazenamento precisa acontecer de maneira correta. Tá? Então, tem que descrever programas de capacitação para a equipe, para a manipulação correta desses materiais. É necessário apresentar um documento comprobatório de capacitação e treinamento dos funcionários. Então, tem que estar anexado a esse plano de gerenciamento, na tentativa, então, de informar para a Anvisa que as capacitações são feitas e que os funcionários estão aptos a manusear corretamente esses materiais. Apresentar cópia de contrato de prestação de serviço e da licença ambiental das empresas prestadoras de serviço para a destinação dos resíduos dos serviços de saúde. Como eu disse, as instituições, por exemplo, hospital, clínica, ambulatório, vão contratar empresas terceirizadas, então é uma terceirização do serviço, para coletar esse lixo, esse resíduo nos hospitais, nos ambulatórios, tratar quando necessário e então encaminhar para o destino adequado. E essas empresas precisam ter licença ambiental para prestar esses serviços. Então, até a contratação de uma empresa que atenda a esses requisitos é uma atribuição da instituição. Então, quando eu vou contratar uma empresa para fazer esse serviço de coleta, eu tenho que contratar uma empresa que esteja de acordo com as adequações e com os documentos e com licença ambiental em ordem. Além de apresentar o documento comprobatório de operação de venda e de doação dos resíduos destinados à recuperação, à reciclagem, à compostagem e à logística reversa no caso, então, disso ser uma realidade da instituição. E aí faz convênio com essas outras empresas que vai recuperar esse material, que possa ser reciclado ou que vá para compostagem. Além de condições adequadas, é necessário informar ao trabalhador a melhor forma possível sobre as características da etapa do processo e da organização do trabalho, os riscos inerentes na manipulação desses resíduos, as causas, o que pode causar esses riscos, então, se contaminar, por exemplo, se perfurar com uma agulha, por exemplo, manusear um material potencialmente contaminado, com sangue, com fluidos corpóreos, além de medidas de controle de risco, então ações preventivas que devem ser inseridas no processo de trabalho dentro das instituições, medidas e equipamentos de proteção tanto coletiva quanto individual, que são os equipamentos de proteção.
né? Então, de coletiva, uma estrutura adequada, armazenamento correto desses resíduos, individual, os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, luva, óculos, gorro, dentre outros equipamentos que viabilizem essa manipulação e coleta também desses resíduos dentro dos serviços de saúde. E os procedimentos, né, como eu disse anteriormente, o que fazer em caso de acidente, incidente, do profissional adoecer em relação a esse contato, possíveis agravos à saúde e absenteísmo como reflexo de sintomas de agravos de saúde precisam também ser considerados pelas instituições. Então, eu posso ter afastamento desses profissionais, infelizmente, em decorrência de uma possível contaminação, de um possível acidente de trabalho no manuseio desses resíduos. Então, veja que esse plano de gerenciamento ele é extremamente complexo. E a atribuição da instituição é organizar todas essas etapas, sistematizar nesse plano de gerenciamento. Eu acho que a palavra principal em relação a esse assunto é responsabilidade. Responsabilidade para com o trabalhador, responsabilidade para com o meio ambiente e principalmente com o atendimento que é ofertado ao paciente. Então, todos esses detalhes precisam ser considerados no plano de gerenciamento. E com esse conteúdo você pode compreender quais são eles, de que maneira eles devem estar dispostos nesse plano e quais são as responsabilidades da instituição. Então agora, neste momento, você já sabe como funciona o plano de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Em relação a esse plano de gerenciamento, acho que uma das perguntas que você se faz é em relação ao tratamento dos resíduos, né? Principalmente do grupo A, que são os infectantes. Em relação a esse assunto, eu achei por bem e acho que cabe você assistir a um vídeo que eu vou sugerir agora, que você então assista esse vídeo. Você pode assistir por meio desse link, tá? Que está logo abaixo aqui do Assista. Então, você pode acessar por meio desse link, ou você pode utilizar o QR Code para poder assistir ao vídeo. Como funciona o QR Code? Você liga a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto, aponta a câmera para esse QR Code, não precisa apertar para tirar foto. Quando você posicionar a câmera, ele já vai te direcionar para o site e vai te direcionar para o vídeo. Em alguns outros modelos de celular, ele vai abrir uma abinha logo em cima do seu aparelho de celular. Você clica nessa aba e ele vai te direcionar para o vídeo. Eu acho extremamente importante você assistir. É um vídeo que trata especificamente em relação às vacinas, ao que fazer, qual é o tratamento para as vacinas que contém, então, micro-organismos atenuados, vivos, inativos e que precisam ser tratados antes da disposição final desse conteúdo, tá? Então, é interessante que para você entender a logística da coleta desse material, e da importância do tratamento. Aí você consegue entender o que as empresas terceirizadas elas realizam enquanto atribuição para o tratamento desses materiais, desses resíduos, antes da disposição final deles. Tá? Então é um complemento em relação ao assunto e que a gente vai ver mais adiante resíduo por resíduo, como que é classificado, quais os recipientes. Então isso já vai te dar uma noção muito grande em relação ao tratamento desses resíduos. Então, acho que é bem interessante você assistir. Tá? Então, agora, nós vamos para o nosso momento de interação. Nesse momento de interação, eu vou dar uma checada no chat para avaliar se existe alguma dúvida em relação ao conteúdo, se existe alguma ponderação, algum feedback em relação ao conteúdo e à teleaula, e na sequência eu dou continuidade aos assuntos.
Não tivemos nenhuma dúvida ou contribuição até o momento, por isso eu vou dar continuidade ao nosso encontro. Classificação dos resíduos dos serviços de saúde. Até o momento você já compreendeu que existem alguns grupos aos quais são classificados cada tipo de resíduo. Mas dentro do grupo A, que são os infectantes, nós temos subgrupos. Você sabia disso? Então vamos lá, eu vou te mostrar como que isso acontece. Então nós temos vários grupos, né, que classificam os resíduos do A à letra E, né? Então nós temos o grupo A, B, C, D e E. Mas o grupo A, que representa os resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, pode apresentar risco de infecção, esse grupo ele é subclassificado. Então nós temos dentro dele vários subgrupos. E nós temos então o subgrupo A1, este, né, ele classifica todos aqueles resíduos relacionados então a culturas e estoques de micro-organismos, como resíduos de fabricação de produtos biológicos, descarte de vacinas de micro-organismos tanto vivos quanto atenuados ou inativos, meios de cultura e instrumentos utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, resíduos de laboratório de manipulação genética. Então, todos aqueles resíduos que envolvem pesquisa, envolvem exames laboratoriais, envolvem cultura, né, vacinação, que possuem micro-organismos, então é classificado como subgrupo A1. Vale ressaltar aqui que as agulhas e as seringas utilizadas para vacinação, elas devem seguir as regras de manejo de pérfuro cortantes. Então, vão ser armazenadas nos coletores de pérfuro cortante. O tratamento é que é específico nesse sentido. Por quê? Porque o conteúdo desse resíduo tem micro-organismos vivos, atenuados ou, dependendo da vacina, do conteúdo, são micro-organismos inativos. Então, a gente vai classificar como grupo A1. O grupo A2 envolve carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos, bem como suas forrações e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica e, com isso, tem risco de disseminação desses micro-organismos, ou então que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou de confirmação diagnóstica. Então são mais vinculados a resíduos provenientes de pesquisa com animais, né? E aí a gente tem aqui carcaças, que é quando, infelizmente, né, tem partes aí do corpo animal, peças anatômicas, vísceras, que foram utilizados para pesquisa, para inoculação de micro-organismo, para então se ter aí, dependendo, uma vacina, pesquisas relacionadas a tratamentos. E o que deve fazer com esse resíduo do grupo A2? Tem que fazer um tratamento desses resíduos, né? Para fazer a inativação microbiana e então ir para a disposição final, tá? O subgrupo A2 é relacionado aos seres humanos. Então, a gente tem aqui, enquanto o A2 é de carcaças, peças anatômicas de animais, o subgrupo A2 é de seres humanos. Então, a gente tem aqui peças anatômicas como membro de um ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, então, resultado de abortamento, que seja menor, né, de 500 gramas em relação ao peso, estatura menor de 25 centímetros ou com uma idade gestacional menor de 20 semanas, que não tenha nenhum valor científico ou legal, ou ainda que não tenha havido requisição pelo paciente ou pelos familiares de ter, então, para ficar não só com esse membro, né, quanto em relação ao aborto.
Qual que é o destino desse subgrupo? Dependendo do conteúdo, ele vai ser sepultado, ele pode ser cremado, ou então incinerado. Depende, então, desse resíduo, né? Então, geralmente, quando você tem o resultado de um abortamento, a família faz a solicitação, né? Porque é direito da família do paciente. Então, faz o sepultamento do feto. Mas você tem, né? Como peça anatômica, pode acontecer, então, a cremação, a incineração. Então, depende muito da relação, né? Da requisição do paciente e dos seus familiares em relação a esse resíduo. O subgrupo A2 são que não necessita necessariamente de um tratamento prévio, tá? De acordo com o RDC, mas é representado pelos resíduos de tecido adipócito proveniente de lipoaspiração. Na verdade, né, você tem aí resultado de uma gordura, como também de lipoescultura, procedimentos de cirurgia plástica que gera esse tipo de resíduo gorduroso, né? Peças anatômicas, aí na verdade aqui você tem órgãos ou tecidos, diferente do A3 que é membro, né? Aqui você tem órgãos e tecidos, incluindo também a placenta, que acaba sendo gerada muito nos partos, e outros resíduos provenientes de procedimento cirúrgico ou de estudo anatomopatológico ou de contaminação diagnóstica, bem como bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. Tá? E para finalizar os subgrupos A, nós temos o subgrupo A5, que são órgãos e tecidos e fluidos orgânicos, só que de alta infectividade específica para prions, tá? Em casos suspeitos ou confirmado, bem como quaisquer materiais resultantes de atenção à saúde de indivíduos ou animais suspeitos ou confirmados e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta infectividade por prions. Nesse sentido, então, o que são essa infectividade por prions? Você já ouviu falar da vaca louca? Né? Então, a gente conhece a vaca louca, né, comumente, mas ela é encefalopatia espongiforme bovina, e qualquer, então, órgão, tecido ou fluido que tem essa alta infectividade por prions precisa ser incinerado por conta desse alto risco de contaminação e infectividade. É uma doença realmente muito impactante, altamente infectante, e por isso o tratamento ele é diferente e precisa ser incinerado, ok? Bom, finalizado o grupo A, nós temos o grupo B, que são os produtos químicos que representam periculosidade à saúde pública, ou seja, tem um alto risco aí de mortalidade, então um impacto muito grande para a saúde dos seres humanos e também para o meio ambiente e para os recursos naturais, e tem enquanto característica a inflamabilidade e a corrosividade. Então, exemplos, nós temos produtos farmacêuticos, resíduos de saneantes e também desinfetantes. O grupo C é qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior e para as quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Tá? Aí você tem laboratórios de pesquisa, serviço de radioterapia, que geram esses resíduos. Nós temos o grupo D, que são resíduos que não representam risco biológico, químico ou radiológico à saúde e ao meio ambiente, podendo ser equiparados com os resíduos domiciliares que a gente produz em casa. Então, no caso dos serviços de saúde, nós temos o papel de uso sanitário, fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuários, gorro, máscara descartável, desde que sem contaminação, ou seja, que não entraram em contato com sangue ou outros líquidos corpóreos potencialmente contaminados, né, como secreção, por exemplo, bem como restos alimentares e resíduos recicláveis também. E para finalizar os grupos dos resíduos, nós temos os materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, que são representados pelo grupo E,
E a gente tem vários exemplos. Agulha, scalp, lâmina de vidro, qualquer material então que a gente tenha, né, o risco de perfuração, o risco de laceração, então materiais que possam perfurar, que possam lacerar, que tenha essa característica de ser pérfuro cortante. Então, nós vamos fazer o acondicionamento correto, no recipiente mais adequado para que não represente risco àqueles que o manipulam, que manipulam esse resíduo. Então você pode perceber, né? Até então você sabia que tinha o grupo A até o grupo E, provavelmente não sabia que existiam esses subgrupos e você percebe que existem realmente uma variedade desses resíduos contaminantes e infectantes e que é de extrema importância que se tenha esses subgrupos, né? Dependendo do tipo de resíduo, o direcionamento vai ser outro, né? Vai ser diferente. Então, alta infectividade para prions, ou então uma placenta. Qual é o tratamento adequado, né? Então, veja que tem diferença entre esses resíduos. E por isso, a necessidade da RDC em promover esses subgrupos. Tá? Então, é realmente um aprofundamento maior em relação a esse conteúdo. E agora você já sabe que existem esses subgrupos e que os tratamentos são diferentes em relação a eles. Para elucidar esse assunto da classificação dos resíduos, eu selecionei mais uma questão de concurso público para você, então, se familiarizar com o estilo de pergunta e também com o conteúdo. Vamos para a leitura dela. Nessa questão, então, é uma questão para o cargo de enfermeiro do ano passado, de 2019, e traz aqui a resolução da RDC 222. Que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Então, o que ele pede nessa questão? Correlaciona a coluna da direita, na verdade aqui eu coloquei uma em cima da outra, tá? Então, a coluna com os números e então relacionar os tipos de resíduo com os seus exemplos. E na sequência, então, encontrar a alternativa com a sequência correta apresentada acima. Quero que você analise todas essas opções, encontre então as classificações corretas e selecione a alternativa que apresenta a sequência então mais coerente com essa relação. Na sequência eu trago o resultado e a gente vai dar continuidade ao conteúdo, aprofundando ainda mais nele.
Vamos então resolver a questão e ver se você acertou? Então vamos para a leitura novamente das alternativas. Nós temos então, na afirmativa 1, vamos para o quadro? Então, em relação ao grupo A, que é essa alternativa aqui, a primeira, resíduos de serviços de saúde do grupo A. O grupo A são aqueles resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Então, o número correto aqui é o número 1. Em relação aos resíduos de serviços do grupo B, o B ele é representado pelos produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo das suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Então, o número correto seria o 2 aqui. O grupo C, ele é representado, então, pelos grupos de rejeitos radioativos. Então, o número correto seria 3 aqui. Em relação ao grupo D, são aqueles resíduos, então, que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, devendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Então, o número correto aqui é o número 4. E, por fim, os pérfuro-cortantes, que representam o grupo E. E a sequência ficou, então, 3, 1, 5, 2, 4. E a alternativa que apresenta a sequência correta é a letra C. Espero que você tenha acertado. É uma questão realmente que, às vezes, se a gente não recordar da classificação dos resíduos, a gente acaba errando. Mas, se a gente for pensar, é uma questão relativamente fácil e que dá raiva se a gente errar em um concurso público, não é mesmo? Então, aqui a gente já treinou esse assunto. Recipientes dos resíduos de saúde. Assim como existe classificação para os resíduos, a gente tem recipientes adequados para cada tipo de conteúdo, para cada resíduo. E nesse sentido, eu preciso trazer para você quais são esses recipientes. Então, para o grupo A, que é representado pelo lixo infectante, nós utilizamos então o saco da cor branca, o que a gente chama também de saco leitoso, com esse símbolo aqui, de material infectante. Então, a gente sabe que o conteúdo desse saco, ele é infectante. Nesse grupo A, nós também temos, por exemplo, o subgrupo A3, que é peças anatômicas que vão ser incineradas. Então, nesse caso, eles podem ser acondicionados em lixo vermelho, tá bom? Mas o que a gente mais utiliza, a gente acaba vendo mais, é o lixo branco. É só para essas condições especiais de subgrupos que vai ser direcionado aí para um outro tipo de recipiente, ou melhor, de saco. Tanto o grupo B quanto o grupo C, eles são acondicionados, O grupo B é o grupo de resíduo químico e o C é o radioativo. Então, vai depender muito do recipiente disponível na instituição. Geralmente são bombonas ou então containers para acondicionar esse tipo de resíduo, tá? E depende muito da instituição e da empresa terceirizada para fornecer esse tipo de recipiente. Mas devem ser rígidos, Principalmente os químicos que podem ter aí líquido, e aí para não haver extravasamento para fora desse recipiente. O grupo D é o grupo de lixo doméstico, então a gente utiliza muito o saco preto para lixo orgânico comum, o saco verde ou azul para reciclado. Então, aí depende muito da regulamentação e da normatização do município em relação ao uso da identificação desses sacos. Então, a gente vai ter que levar em consideração as normas do município. E o grupo E, que é o grupo, então, dos pérfuro-cortantes, devem ser segregados dentro de coletores específicos, que sejam, então, resistentes à punctura, à rasgadura, para evitar possíveis acidentes
no manuseio desses resíduos. Para cada tipo, então, de resíduo, a gente vai ter um símbolo para identificar a substância, o resíduo que está acondicionado no recipiente. Então, o grupo A vai ter essa imagem aqui de grupo, então, de substância infectante, é aquele que manipular vai conseguir identificar que ali dentro tem material potencialmente infectante. O grupo B, nós temos aqui, né, que são o de resíduo químico. Nós temos esse símbolo que explica, né, que ou melhor, aqui, ó, esse tipo de símbolo, ele vai identificar que o resíduo ele é explosivo. Esses dois símbolos aqui é de cuidado, justamente porque são substâncias e artigos perigosos à saúde. Esse símbolo identifica que é poluente, o resíduo contido nesse saco. Aqui nós temos o símbolo dos oxidantes, dos inflamáveis, dos tóxicos. Você já deve ter visto esse símbolo em algum lugar. E esse último indica que o material ele é corrosivo, tá? Aí nós temos o grupo dos radioativos, que é por esse símbolo. Nós temos os de pérfuro cortantes e o pérfuro cortante também pode ser identificado por esse símbolo. De acordo com algumas especificações de identificação e também de armazenamento desses resíduos, nós temos a Resolução 358 de 2005, que traz que a identificação ela consiste em um conjunto de medidas para permitir o reconhecimento do resíduo que está dentro dos sacos e dos recipientes, para que a pessoa não tenha que abrir o recipiente para saber exatamente o que tem ali dentro. O armazenamento temporário é quando a instituição ela vai guardar temporariamente os recipientes contendo os resíduos, já condicionados em local próximo ao ponto de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento de pontos geradores e o ponto de destino e a apresentação para coleta externa. Em relação ao armazenamento externo, então aí já foi coletado dos setores, então já foi coletado lá do pronto-socorro, da UTI, e então esses resíduos eles vão ser guardados, tá, em recipientes até a realização da etapa de coleta externa, para a empresa vir e coletar esses materiais para serem tratados e irem para a disposição final, tá? Então tem que ser um ambiente exclusivo com acesso facilitado para veículos coletores, que aí já é o resíduo de toda a instituição. A coleta e transporte externo consiste na remoção desses resíduos, né, que foram armazenados dentro da unidade do tratamento, da instituição, até as unidades de tratamento ou então disposição final, utilizando técnicas para preservação das condições de acondicionamento e integridade dos trabalhadores, da população e também do meio ambiente. A disposição final, né, consiste na disposição dos resíduos no solo. Os materiais que precisam ser tratados, eles previamente vão ser preparados antes, obedecendo critérios técnicos de construção e operação para esses ambientes, com licença ambiental, e vão ser inseridos ali materiais aqueles que precisam ser tratados antes de irem para essa disposição final. Nós temos aqui que o tratamento, ele objetiva reduzir o lixo, reaproveitar a parcela de resíduos que podem ser aproveitados e manter o solo saudável. Dentre alguns tipos de tratamento, a gente tem a compactação, que é você diminuir a massa, o volume desse resíduo, a reciclagem, que é o reaproveitamento desse resíduo, e a compostagem. Então, nada mais é do que aplicar um método ou uma técnica que modifique as características dos resíduos inerentes, diminuindo o risco de contaminação ou então o volume, e acabar contribuindo aí para o meio ambiente. Em relação ao aterro sanitário, a Resolução 358 de 2005 traz que é uma técnica de disposição final dos resíduos sólidos urbanos no solo,
por meio do confinamento de camadas cobertas com material inerte, segundo as normas específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e também à segurança, minimizando os impactos ambientais. Então, órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfluocortantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde devem sempre ser encaminhados ao sistema de incineração, né, de acordo com o tratamento específico para cada um desses resíduos, de acordo com essa resolução do CONAMA. Né? E aqui a gente tem algumas medidas de proteção ambiental em relação aos aterros sanitários, tá, para receber esses resíduos. Então, nós temos aqui, isso pode diferir de referencial teórico, mas você tem que ter uma altura mínima de 2 metros da parte inferior do aterro até o lençol freático, impermeabilização da parte inferior do aterro por camadas de argila, deve ter drenagem de líquido, desvio de águas pluviais para fora da área do aterro, contribuindo para a redução do volume do chorume e a operação do mesmo, cobertura do lixo e isolamento da área, e o chorume pode ser armazenado em lagoa de chorume para que seja encaminhado ao tratamento adequado, tá? Então tem que ter essas especificações para não contaminar, principalmente os lençóis freáticos, então está sempre abaixo em relação a esse distanciamento, algumas medidas para que não haja então a contaminação do solo, da água, de maneira então a representar risco para a população e também para o meio ambiente. Os resíduos que são infectantes precisam ser tratados antes de serem colocados nessa disposição final. Então, tudo isso tem que contar no plano de gerenciamento dos resíduos. E, principalmente, ter uma empresa que faça esse tipo de serviço e que essa empresa, então, tenha toda a documentação, tenha a licença ambiental para desenvolver essas atividades. E aquilo que eu sempre falo, né, responsabilidade. A nossa atribuição nesse sentido é responsabilidade em relação à população, em relação ao meio ambiente e a maneira como a gente desenvolve o nosso trabalho, né, em saúde, com responsabilidade. Em relação aos recipientes, esse processo de segregação, coleta, armazenamento, eu selecionei uma questão para a gente colocar em prática esse assunto. Então, vamos para a leitura dela. É uma questão, então, de um concurso público para a prefeitura, para o cargo de enfermeiro do ano de 2019. Aí traz aqui o referencial da Kurgant e Barros, que afirma que os resíduos provenientes da assistência à saúde são possíveis veículos de contaminação e poluição no meio ambiente, exigindo tratamento específico para que preserve o nosso meio. O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde segue em algumas etapas. Com base nisso, assinalar a alternativa que apresenta a correta legenda para as letras X, Y e Z, respectivamente. Então, aqui a gente tem que entender algumas etapas. Então, primeira geração de resíduos, depois outra etapa, armazenamento, outra etapa, tratamento e outra etapa. Então, para você identificar qual é a legenda correta para essas letras e encontrar a alternativa que apresenta a sequência correta dessas legendas. Na sequência, eu trago o resultado e a gente vai dar, então, continuidade a esse nosso encontro, recapitulando e tirando dúvidas em relação ao conteúdo.
Vamos para a resposta correta? Então vem comigo. A questão pedia para identificar as legendas para cada uma das letras, X, Y e Z. Então aqui a gente vai ter que seguir uma sequência desde a geração dos resíduos até a última etapa. Então os resíduos eles são gerados nos setores, nas unidades que geram esses resíduos, como pronto-socorro, unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico. Dentro desses setores, então, eles são acondicionados, tá? Depois armazenados no expurgo de cada um desses setores, para então, no próxima etapa, eles serem coletados e então vão ser coletados dentro dos setores e depois acondicionados dentro da instituição, vão ser então coletados pelas empresas que fazem essa coleta. Os materiais que serão tratados então vão para a fase de tratamento e depois de tratados eles vão para o destino final. Então nesse sentido nós temos que a alternativa que apresenta a legenda para cada uma dessas letras é a alternativa A. Para evidenciar isso, eu trouxe aqui então um outro esquema. Então nós temos, a questão ela pedia uma avaliação bem reduzida de todas as etapas e aqui eu trouxe de maneira um pouco mais detalhada. Então na área geradora, que são os setores, tem o momento da geração dos resíduos, os profissionais eles vão fazer a segregação correta desses resíduos, o que for pérfuro cortante vão para os coletores de pérfuro, o que for grupo de resíduo infectante para recipiente do saco leitoso, o que for comum vai para o saco preto comum. Vão ser identificados para identificar o resíduo de cada setor, para depois, a hora que armazenar todos os resíduos da instituição, ter a informação de qual recipiente é relacionado a qual setor, para então ir para o transporte interno, que é a coleta nos expurgos, cada setor tem o seu expurgo, direcionado para o abrigo de resíduo da instituição, vão ser armazenados nesse local em que tem todos os resíduos dos serviços da instituição, para acontecer o transporte externo por empresa contratada, para retirar esse resíduo do abrigo, fazer o transporte externo. Os materiais, os resíduos que forem tratados vão ser tratados e então serem encaminhados para a destinação final também, etapa a ser desenvolvida pela empresa contratada, terceirizada por essa instituição. E assim a gente tem a resolução dessa questão, espero que você tenha compreendido todas as etapas e feito aí, me acompanhado em todas essas etapas, desde a geração até a disposição final dos resíduos. Até o momento eu não tive nenhuma contribuição, nenhuma dúvida em relação à temática, portanto nós vamos dar sequência e eu vou recapitular os assuntos que foram vistos nesse encontro. Então, o que nós tratamos desde o início dessa aula até o final? Vamos lá? Nós falamos sobre a RDC número 222 de 2018, as regulamentações específicas em relação aos resíduos de serviços de saúde. Na sequência, nós tratamos do plano de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde e falamos de algumas etapas, você entendeu quais são os grupos e subgrupos dos resíduos e desenvolvemos cada uma das etapas que devem estar contidas nesse plano de gerenciamento, como armazenamento, tratamento e disposição final. É claro que existem várias outras etapas que eu mencionei durante a nossa aula, mas aqui eu acabei dando uma resumida desde o processo de segregação até a disposição final. Mas você entende que nesse meio tempo existem várias etapas que precisam ser seguidas, sempre em relação aos tipos de resíduos produzidos dentro das instituições de saúde. E assim chegamos ao fim de mais uma teleaula, aula essa de extrema importância no que se refere ao gerenciamento dos resíduos. Espero que você tenha gostado do conteúdo e também da maneira como foi sistematizada a aula. Eu agradeço a sua participação e a sua colaboração. Lembrando que na próxima aula você estará na companhia da professora Franciele. Então,
Mais uma vez, meu muito obrigada e até logo!